Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Macedo você é velho acabado. Esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o bispo Macedo estava fazendo uma guerra com o demônio no barbeiro. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E num dado momento o bispo Macedo falou assim, solta ele! Já estava escurecendo, era uma concentração lá ali. E o bispo Macedo falou, solta ele. Andou na direção dele aquele gentinho do bispo. Quando chegou pertinho dele, disse assim, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei arma, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, tá? Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou dos bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aposto a miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai dos medos, demônio, pum. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou óleo, sacou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, então o demônio batendo em todo mundo. Quando o bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, uma live, e eu quero mais uma vez falar desse assunto de Brumadinho, dessa tragédia que aconteceu em Brumadinho, uma tragédia já anunciada, porque já havia acontecido uma tragédia em Mariana, outras tragédias também já haviam acontecido. Bom, e hoje nós vamos falar sobre os cães gulosos e os aproveitadores. Aproveitadores de tragédias, aproveitadores de situações como estas que acontecem, né? Por exemplo, nós já falamos da ganância dos políticos e da ganância também dos empresários que, por causa do dinheiro, fazem qualquer coisa, e não olham para as circunstâncias, são capazes de tudo. Então, nós já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre um outro lado da moeda, um outro lado da moeda. E antes eu gostaria de dizer para você que, às vezes, quando nós fazemos aqui live, e fazemos também no Facebook, e colocamos vídeos, e você vê comentários, né, negativos, comentários de pessoas que fazem comentários da seguinte maneira: olha, nos chamam de fofoqueiro, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, comentários assim. Você pode observar que, se você entrar no canal dessas pessoas, você vai ver nitidamente que são fakes, porque são canais que não têm nenhum seguidor, são canais criados recentemente.
A mesma coisa acontece no Facebook, né? A mesma coisa acontece no Facebook, são fakes, são perfis criados, né, justamente para denegrir, para fazer comentários negativos. Porém, o que acontece? O que acontece? Esses comentários, eles não vão fazer com que nós paremos com as denúncias. Pelo contrário, nós sabemos como eles agem, como que a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela age, nós sabemos. Então nós vamos continuar denunciando. As denúncias, elas continuarão. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas. Tem aqui sempre do lado da verdade. Boa noite. Célia da Trindade, boa noite, bispo, Deus te abençoe. Josiane Leão, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Claudivan Monteiro da Silva, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem aqui o ranking que diz, boa noite, estamos juntos, bispo. Também tretas e denúncias gospel, boa noite, senhor bispo. Léo Júlio, vamos aumentar as denúncias compartilhando. Aliás, é uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Todas as vezes que você compartilha o vídeo, você dá o seu like nos vídeos, você se inscreve no canal, você está fortalecendo as denúncias. Você está fortalecendo as denúncias. E nós contamos também com o seu apoio, porque agora nós temos aqui no YouTube uma ferramenta chamada Superchat, que você pode dar o seu apoio. É só você se cadastrar, né, e dar o seu apoio. Dá o seu apoio ao canal, dá o seu apoio às denúncias. Então, é só você entrar lá no Superchat e aí você dá o apoio da maneira que você quiser, da maneira que você tiver condições. Natália Rodrigues, boa noite a todos. Tem aqui também Bruno Ferreira, por que não deu boa noite para mim? Boa noite, Bruno. Soares, 0808, Bispo Alfredo, Minas Gerais, tem muitas saudades do senhor. A Tati Santos, boa noite. Ferreira de Azevedo, vamos em frente, Bispo Alfredo. Felipe Arantes, o Bispo Macedo sabe o que ele prega é uma heresia e ele realmente acredita no que prega. Eu já falei que o Bispo Macedo ele sofre com uma doença pior do que a diabetes que ele tem, que é a mitomania, aquela pessoa que acredita na própria mentira. Ele acredita na própria mentira. Bom, nós vamos falar sobre os cães gulosos e vamos falar também sobre os aproveitadores. Mas antes eu queria deixar aqui uma palavra do Salvador, uma palavra de Jesus a respeito da ajuda, a respeito do auxílio ao próximo. Essa palavra, ela está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 2. Ele diz assim: quando, pois, deres esmola, ou seja, quando você ajudar alguém, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Bom, é isso que acontece. Nessas situações, como a situação de Brumadinho e outras situações que nós já vimos, aparecem os
aproveitadores, aparecem aqueles que querem se aproveitar da situação. As pessoas em Brumadinho e região, elas estão precisando de ajuda? Sim, elas estão precisando de ajuda. Elas estão precisando de ajuda. E de muita ajuda. É claro que eles não estão precisando de voluntários, de pessoas que entrem lá na lama, porque entrar na lama ali é suicídio. Porque é uma lama tóxica, é como se fosse uma areia movediça, a pessoa entra ali e não consegue sair. Né? Eu vi até uma notícia de uma senhora que foi tentar salvar o seu cão e ela morreu. Ela morreu. Então, a ajuda que eles precisam, né, não é esse tipo de ajuda, porque existem pessoas lá que estão fazendo o trabalho profissional, os bombeiros, o exército, estão fazendo o trabalho. Eles precisam de pessoas que estão ali na região, que venham confortá-las, que venham dar uma palavra de apoio, suprir as necessidades das pessoas e mais, pessoas que venham falar por eles, cobrar das autoridades providências, porque existem culpados por essa tragédia. Por isso que nós estamos aqui falando, porque nós queremos que esse assunto, essa situação, ela não fique como ficou Mariana, que aconteceu e ficaram impunes, né? Ficaram impunes. Então, nós vamos continuar denunciando. Eu vou falar aqui com mais algumas pessoas, né? Tem aqui o pastor Rodrigo Cruz, pastor Rodrigo Bispo, a Record é mesmo do Edir Macedo? Fazenda ele coloca? Claro que a Record é do Macedo. Você tem alguma dúvida de que a Record é do Macedo? O Bispo Macedo não tem só a Record. Ele tem um banco também, um banco chamado Renner, que ele é um dos acionistas desse banco. Então, não é só a Record, não. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. O Bispo Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é mestre em usar esse tipo de situações para se promoverem. O Bispo Macedo, ele sempre usou a obra social, entre aspas, para se promover e para se defender de perseguições. Ou seja, perseguições, entre aspas, quando vem denúncias. Então ele sempre usou isso. Fazer alguma obra social, mas não para ajudar o próximo, mas para mostrar uma boa imagem dele, da instituição, e para poder minimizar alguma denúncia que apareça, que aconteça, e para promover alguém ou algum pastor ou bispo para ser um político, E eu digo isso por quê? Porque eu vivi com o Bispo Macedo. E eu acredito que daqui a alguns dias você vai tomar conhecimento o quão próximo eu era do Bispo Macedo. O quão próximo eu era de Edir Macedo Bezerra. Você vai saber daqui a alguns dias. Mas essas obras sociais, essa ajuda ao próximo, primeiro, ela nunca vem da instituição. O Bispo Macedo nunca tira, né, o dinheiro dos dízimos e das ofertas para ajudar o próximo. Ele nunca faz isso.
Eu vou dizer para você, pelo menos a única vez que eu vi ele fazer isso, ele reclamava muito. E eu vou dizer daqui a pouco quando foi que ele fez isso, ou permitiu que se fizesse isso por algum tempo. Eu vou dizer já. Mas a obra social, na realidade, ela é feita através dos obreiros, dos jovens, dos evangelistas. São eles que doam as coisas. Doam as roupas, doam a água, doam o alimento, fazem o trabalho e depois o Bispo Macedo aparece com a instituição e diz que foi a instituição. Quando, na verdade, não sai um centavo da instituição, dos dízimos e das ofertas, que deveria ser para isso. Os dízimos e as ofertas e os sacrifícios vão para as empresas. Vão para as empresas. Por isso o Bispo Macedo é dono da Record, o Bispo Macedo comprou um apartamento em Miami por mais de 9 milhões de dólares. O Bispo Macedo já comprou Bentley, relógios caríssimos, empresas, criou hospital que não atende aos membros da Igreja Universal, que não atende obreiros, né? Hospital para rico. Então, se você for ver as obras sociais, elas da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, elas acontecem assim. E elas não dão sequência. Eles não dão sequência à obra social. Ela é feita, a obra social é feita apenas no momento para poder minimizar ou para poder aparecer. O contrário do que disse Jesus. Jesus disse, quando você ajudar alguém, quando você der uma ajuda, der uma esmola, seja lá o que for, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Quer dizer, não toque trombeta. Não toque trombeta. Vou ler aqui o comentário do Paulo, e ele disse, bispo, que Deus abençoe muito o senhor, continue sempre com o seu trabalho de denúncia. Sempre que possível vou colaborar. Muito obrigado. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos. Você lembra da ABC, Associação Beneficente Cristã? Cadê? Ela foi usada apenas para promover políticos da igreja. Lembra da campanha do Nordeste, para ajudar o Nordeste? Cadê? Fazenda Canaã. Ninguém mais fala da Fazenda Canaã. Foi para promover o Marcelo Crivella. Agora ele está eleito, pronto, não tem mais... Cadê a Fazenda Canaã? Eles não falam mais. Não tem mais interesse. Cadê a Pestalozzi? Lembra da Pestalozzi de São Paulo? Cadê a Pestalozzi? Eles também não falam mais. Por quê? Porque a obra social ela é apenas momentânea na instituição, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que se precisa. Eu vou falar também de Santa Catarina. Lembra de Santa Catarina? Que a Record fez uma campanha reconstruindo Santa Catarina, arrecadou mais de 10 milhões de reais para construir casas. E de acordo com o site que eu vi, na internet você pode buscar, eles não construíram nem a metade, não entregaram nem a metade das casas. E até hoje eles não sabem para onde foi o dinheiro que eles arrecadaram. Mais de 10 milhões de reais. Cadê? As casas não foram entregues. Em Portugal, e agora eu falo do que eu vi, tinha um lar das crianças, né? Esse lar das crianças funcionou até a gestão do Júlio Freitas, em Portugal. O Júlio Freitas, ele fechou esse lar por duas razões. Primeiro, porque esse lar era o lar que era usado pelo Bispo Macedo, pela cúpula da instituição, para adoções ilegais. Se você não viu
ainda a série Segredo dos Deuses, você pode digitar na sua internet, você digita Segredo dos Deuses TVI. Segredo dos Deuses TVI. Você vai ver a matéria. São mais de 10 episódios de crianças que foram adotadas ilegalmente, inclusive os netos do Bispo Macedo. Os netos do Bispo Macedo. O Júlio, o Renato, né? O João Luiz Urbaneja, Bispo João Luiz Urbaneja, que até um dia desse era diretor do banco do Bispo Macedo, Banco Rene. Então, quando eu era bispo em Portugal, que tinha esse lar, o lar das crianças, então o que acontecia? Toda a igreja em Portugal, todo o país, eu estou falando de 2009, 2008, 2007, estou falando dessas datas, se arrecadava por mês 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros. Isso mesmo, 3 milhões e 500 mil euros. E para o lar das crianças ia uma média de 30 mil euros. Ou seja, a instituição arrecadava 3 milhões e meio por mês. E ia para o lar das crianças, 30 mil. Ou seja, nem 1% do que a instituição arrecadava. E o Bispo Macedo queria que fechasse esse lar, porque na concepção dele, o lar dava prejuízo. Saía dinheiro da instituição para o lar. E na época, eu falei com ele, eu consegui convencê-lo de não fechar o lar. E tem o lar dos idosos. Por que o lar dos idosos não fecha? Porque o lar dos idosos tem a participação dos idosos. Os idosos, eles pagam, né, com a reforma deles, com a aposentadoria deles. E ainda, né, se eu não me engano, ainda aqueles que têm alguma coisa são levados a assinarem documentos de que, se morrerem, deixam para o lar, para a instituição. Então, a obra social na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, feita pelo Bispo Macedo, é assim, com interesses para poder limpar a imagem da igreja, da instituição ou dele, para poder minimizar denúncias e também para poder arrecadar. Essa é a grande verdade. E promover políticos. Promover aqueles que eles querem que sejam políticos. Então, você tome muito cuidado quando acontecem essas tragédias e aparecem pessoas pedindo doações. Tome muito cuidado. Você deve ajudar? Sim, deve ajudar. Mas se você puder ajudar diretamente, ajude. É a mesma coisa em relação aos dízimos e às ofertas. Normalmente os pastores, quando pedem dízimos e ofertas, eles dizem, não, é para levar a palavra, para ajudar o necessitado. Se é para ajudar o necessitado, se é para ajudar as pessoas que precisam, por que precisa passar por uma instituição? Por que você não pode ajudar diretamente uma pessoa que necessita com o seu dízimo e com a sua oferta? Não é para ajudar? Onde está escrito na Bíblia que você tem que entregar o seu dízimo, e eu vou fazer vídeos também falando sobre dízimos e ofertas, o que eu penso sobre dízimos e ofertas, vou falar sobre isso.
Mas por que tem que passar por uma instituição? Por que você não pode ajudar diretamente uma pessoa que precisa? Sabe por quê? Porque eles falam que tem que dar no templo, porque eles querem dinheiro. Eles querem o seu dinheiro. E como eles não têm coragem de falar isso, então eles criam esses argumentos, eles criam campanhas, fazendo promessas e mais promessas para que a pessoa dê o dinheiro dela. E criam obras, né? Você sempre tem uma obra. Eles criam programas de televisão, programas de rádio. Eles criam e aproveitam essas situações, dessas tragédias, para poder pedir dinheiro às pessoas. Essa é a verdade. E o que eles arrecadam, por exemplo, quando eles pedem para um programa de televisão, que eles arrecadam, olha, é muito mais do que o programa custa. Quando eles pedem para o aluguel do templo, eles arrecadam muito mais do que é o aluguel do templo. Por isso que eles não prestam conta. Você já reparou que eles não prestam conta do que eles pedem? Você nunca viu o Bispo Macedo prestando contas do dinheiro, do que ele pede às pessoas, do que ele tira das pessoas. Por quê? Porque 90%, né, do que ele pode pagar aluguel, pode pagar alguma coisa, mas do que sobra vai para as empresas. Vai para as empresas. Então, essas situações que acontecem, por exemplo, agora mesmo, a Vale, né? A Vale está dizendo que vai dar para cada família 100 mil reais. Que é uma miséria. Imagina só. 100 mil reais por um familiar que morreu. E tem gente que pensa realmente que dinheiro compra tudo, né? Esse pessoal rico, esse pessoal que tem dinheiro, eles pensam assim, eles pensam que dinheiro compra tudo. Eles pensam, por exemplo, que se der 100 mil reais para uma família, vai resolver o problema de um ente querido que morreu. Eles pensam assim. Eles pensam que com dinheiro podem comprar tudo. E você acha que não tem aí cães gulosos já de olho nesse dinheiro? De olho nessas famílias? Se o Bispo Macedo quisesse ajudar mesmo as pessoas, vocês lembram? Procurem na internet. Procurem na internet. Porque nos anos de 90, na década de 90, uma igreja universal do Reino de Deus em Osasco, caiu o telhado em Osasco, numa vigília. Morreram várias pessoas. Várias pessoas ficaram com problemas de saúde. Pergunta se a Igreja Universal indenizou essas pessoas. Pelo contrário, os advogados da igreja lutaram para não indenizar essas pessoas. Por isso que eu falo da hipocrisia desse homem. Ele é muito hipócrita. Ele é muito hipócrita. Se ele quisesse ajudar mesmo as pessoas, por que ele não ajudou as pessoas que morreram dentro da própria igreja, da própria instituição? Por quê? Por que quando um pastor sai, que deu lá 20 anos, um jovem, ele entra na justiça e diz que ele era, sim, um funcionário da instituição, eles mentem, os advogados mentem, dizendo que o rapaz podia, sim, trabalhar, né? Que o rapaz podia estudar, sim. Eles mentem. Você quer ver uma coisa da hipocrisia deles?
O Sérgio Correia, usando aqui um linguajar que se usa aí, o Sérgio Correia é um fanfarrão. Sérgio Correia, que cuida dos obreiros. Porque o Sérgio Correia, o que ele faz? Olha a hipocrisia dele. Quando um ex-pastor, um ex-obreiro, acontece um acidente, morre, fica doente, ele coloca no programa lá dos obreiros, mostra para os obreiros, manda por WhatsApp, dizendo, olha só, aconteceu isso porque era ex-obreiro, o diabo pegou ele. Hoje mesmo, eu recebi um vídeo, eu não vou colocar aqui o vídeo, de um pastor nos Estados Unidos, pastor, não é ex-pastor não, que morreu na estrada. O carro dele ficou assim, irreconhecível. E não era ex-pastor, é pastor. Eu recebi uma foto de uma obreira que morreu. Quantos obreiros morrem de câncer? Quantos obreiros morrem atropelados? Quantos obreiros morrem em acidentes? Mas não, o fanfarrão do Sérgio Correia, para atemorizar as pessoas, né? Para que as pessoas não saiam, o que ele faz? Ele mostra só quando é um ex-pastor, quando é um ex-obreiro, quando é um ex-membro. Eles são muito hipócritas, muito hipócritas. Então você cuidado com aqueles que ajudam e ficam tocando trombeta que estão ajudando. Porque Jesus disse, Mateus 6, versículo 2, quando, pois, deres esmola ou quando você ajudar alguém, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vou ler mais alguns comentários aqui. Temos aqui o Matheus Henrique, que está como uma dessas pessoas que eu falei para você, está xingando, está falando até palavrão, né? Vai levar você para o buraco junto e tal. E outra coisa também que eu gostaria de chamar a sua atenção. Aqui nós deixamos os comentários de todos. Vai lá no ao vivo deles para ver se você consegue comentar. Eles vão excluir o seu comentário. O William Jackson, boa noite, bispo, já fui na Universal depois que eu saí. Vê muita gente me procurando, tenho vontade de voltar, mas te admiro muito. Bom, se você voltar, você já sabe o que você vai encontrar. Éber da Mata, corajoso, porque é com esse tipo de pessoa que Deus conta. São esses que Deus levanta para denunciar. Então, temos aqui várias pessoas comentando. Luciano Henrique, fui obreiro. Deixa eu ver aqui. Fui obreiro e quando saiu, o pastor me disse que preferia que Deus tirasse a vida dele ao invés de sair da Universal. Não, mas eles falam assim, mas depois, quando eles saem, eles vão enxergar. Então, fica aqui mais uma live. Tome cuidado. E se você tiver que ajudar alguém, ajude diretamente. Não precisa passar por uma instituição, não. Ajude diretamente. E se você tiver que ajudar, não toque trombeta, não fique anunciando para ninguém que você ajudou. Apenas ajude. Porque a recompensa, ela vai vir de Deus. Tá certo? Mais uma vez, eu quero aqui pedir a você que compartilhe o vídeo, dê o seu like, porque isso fortalece o canal e fortalece as denúncias. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque fortalece as denúncias. E agora nós temos aí essa ferramenta do
do YouTube, que é o Superchat, que você pode se cadastrar e dar um apoio ao canal. Porque se você nos der um apoio, nós vamos melhorar cada vez mais as denúncias. E vou dizer para você, espere que no final dessa semana, ou talvez no início da outra semana, nós vamos trazer denúncias fortíssimas, diretamente, que comprometem diretamente ao Bispo Macedo. Eu vou avisar a todos vocês, tá bom? Que tenham todos uma excelente noite, um forte abraço e vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.